Nesse bloco, já contar com a participação do senador Álvaro Dias, que já está conosco por telefone, mas antes eu quero antecipar a fala do senador, mostrando a situação da safra brasileira. Estamos tendo uma safra aproximadamente de 90 milhões de toneladas, há números que ainda são divergentes, e temos uma configuração, quer dizer, uma certeza, que de novo nós teremos um caos logístico que não tem tamanho. Muita gente tem dúvida se vai ser aquele caos. Pode ser que não seja um caos em cima de caminhões, porque eles estão fazendo uma regra, né, uma escala para a entrada de caminhões. Mas não tem regra, não tem escala para segurar a soja lá nas suas origens, no campo e muito menos nos navios. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos ter 42% da soja colhida até o dia 28 de fevereiro, nas estimativas da Agroconsult, porque nós tivemos uma antecipação por causa do clima, as chuvas chegaram no Mato Grosso, e a maioria da soja foi plantada com a variedade de ciclo curto, portanto ela sai mais rápido. Então, 42% da safra estará descendo agora, em fevereiro, para os portos. E segundo o levantamento também da Reuters, nós temos 39 navios graneleiros já ancorados no litoral do Paraná, esperando uma vaguinha no porto de Paranaguá. 39. No porto de Santos já temos 11 navios e outros 11 graneleiros já estão para chegar. Portanto, o pessoal já está tentando guardar espaço, fazer uma reserva lá no táxi, fora, no mar, né? No mar, campo aberto, digamos assim, no mar aberto, para que não aconteça o que aconteceu no ano passado, quando 80 navios ficaram numa fila imensa em Paranaguá, uma vergonha, e os custos você sabe quem paga, né? Você que está me assistindo. Não pense de outra forma. Muito bem. Então, como temos certeza desse caos logístico, a gente espera que o governo tome alguma atitude. O governo está tomando. A presidenta Dilma está, nesse instante, lá em Cuba, inaugurando um porto lá para os cubanos. O porto de Mariel, onde eles investiram 682 milhões de dólares do nosso dinheiro, e por incrível que possa, a gente não pode aceitar uma coisa dessa. Por incrível que possa parecer, esse porto que está aí na sua tela agora, lá em Cuba, foi classificado esse dinheiro como um conteúdo secreto, onde nós vamos só saber as informações desses investimentos em 2027. Bom, fora isso, a presidenta Dilma passou lá em Davos, na Suíça, para dizer para o mundo que ela começou a precisar de dinheiro, que veio investimentos estrangeiros, porque a situação não está muito boa aqui no nosso país. No entanto, já parou de sábado para domingo em Lisboa, só para uma paradinha de uma noite e para um jantar maravilhoso lá em Lisboa, gastaram 71 mil reais do nosso suado dinheiro. Vamos ouvir o senador Álvaro Dias do Paraná, da oposição, uma oposição muito pequena no Senado, mas porém aguerrida. Senador Álvaro Dias, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado e Companhia do Canal Rural. Boa tarde, um abraço a vocês. Realmente é mais um escândalo, né? E desde 2005, pelo menos, eu tenho insistido no sentido de que o governo mude o BNDES, né? O BNDES tem sido utilizado como um instrumento a atender interesses externos, né? Fazendo cortesia com o chapéu do povo brasileiro. Eu já perdi a conta, mas em determinado momento tinha somado 7 bilhões de reais de empréstimos mal explicados do BNDES a outros países. Tentamos CPI e não conseguimos porque não temos o número sequer para requerer uma CPI. Fizemos requerimentos de informações, convocamos o presidente do BNDES, e em relação a empréstimos secretos, que isso é inusitado, né? Nunca ocorreu isso na história do Brasil. O Brasil emprestando dinheiro para Cuba e para Angola com a tarja de sigilo, ou seja, os brasileiros que pagam impostos e sem poder pagar muitas vezes, pagando demais, não podem saber para onde esses recursos são enviados, qual a taxa de juros, para quê, qual o objetivo desse empréstimo, por quanto tempo esse empréstimo se dará. Além do que o governo, depois de empréstimos vencidos, procura perdoar dívidas de ditaduras sul-africanas, por exemplo. Mas esse caso do Porto é de estarrecer, porque nós vemos aqui, e você fez um relato da situação dos portos no Brasil. Eu estou aqui muito próximo do Porto de Paranaguá,
onde navios ficam esperando muitos dias. O prejuízo é enorme, o prejuízo no país, segundo a Federação da Indústria de São Paulo, é de 500 bilhões de reais por ano, em razão da incompetência e da corrupção. Esse é o prejuízo, mas o nosso governo está investindo lá em Cuba, fazendo esse porto de Mariel em Cuba, gerando emprego lá em Cuba. Eu não sei o que fazer mais. Convocamos o presidente Coutinho do BNDES e ele disse que o empréstimo é secreto para atender à exigência da legislação do outro país. Aí indaguei a ele: o governo brasileiro cumpre a legislação de Cuba, mas não cumpre a nossa? Porque a nossa fala em transparência, fala em publicidade dos atos públicos, não é? Há que se publicizar aquilo que se faz para que a população conheça, especialmente neste caso. Portanto, é crime de lesa pátria. O governo brasileiro é desonesto, é um governo corrupto. E nós sabemos que há muita corrupção desses empréstimos a outros países. Senador, sabemos sim que nós estamos passando por tristes momentos no nosso país, estamos anestesiados. E sabemos também, mas queremos deixar isso mais uma vez claro, que a oposição parece que é culpada dos problemas, porque de repente a gente vê a situação e fala, pô, não tem oposição nesse país, e apontamos o dedo para a oposição. Aí no Senado, por exemplo, senador, vocês são em número muito pequeno, vocês não conseguem aprovar nada, vocês não têm votos para tanto. Eu poderia dizer, na eleição isso se resolve. Mas não se resolve. Por quê? Porque nós temos um presidencialismo imperial e se o PT ganhar a eleição, vai manter esse balcão de negócios. É esse balcão de negócios que acaba com a oposição, porque o povo elege alguém da oposição, o governo vai e faz a cooptação. Faz a cooptação do partido e dos políticos, usando a picaretagem política explícita, com o aparelhamento do Estado, o loteamento dos cargos e a concessão em relação a dinheiro público, a verbas públicas, superfaturamento de obras, onde alguém sempre ganha em nome do enriquecimento ilícito. Portanto, há um assalto aos cofres públicos brasileiros para engordar a base aliada que apoia o governo e transformar a oposição numa oposição raquítica, impotente, incapaz de fazer frente a esse volume esmagador do governo no legislativo. Então, recuperar a proporcionalidade adequada da representação popular é essencial, mas com esse balcão de negócios fica difícil. Bom, a gente sabe que foi isso que originou o mensalão, né? Pelo menos isso que ficou conhecido. Exatamente, e também sabemos que isso é um plano de poder. Isso é um plano de poder do PT e do governo que aí está. Agora, senador... o mensalão é filho... Como? Pois não. Eu diria que eu acho fundamental dizer isso. O mensalão é filho desse sistema promíscuo, né? E o resultado do mensalão é que o governo agora tem uma subsede na penitenciária da Papuda. Então, no Brasil, nós temos um governo com sede do Palácio do Planalto e subsede na penitenciária da Papuda, em Brasília. É uma lástima, mas é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Se nós temos uma oposição cercada no Congresso, só nos resta a Justiça. A gente tem podemos ter alguma esperança na Procuradoria-Geral? Algum promotor pode realmente pegar isso? Porque no momento normal da nossa democracia, senador, isso caberia o impeachment do mandatário que está lá na cadeira. Eu creio que nós temos que estudar com mais cuidado a questão legal, né? Por exemplo, essa do empréstimo secreto, né? Não há base legal para o governo oferecer a qualquer país um empréstimo sigilosamente. Ele tem o dever da transparência, isso é da Constituição. Portanto, cabe sim uma ação, a meu ver. Nós temos que propor isso. Isso já foi proposto inúmeras vezes em pronunciamentos, eu próprio já me pronunciei no Senado inúmeras vezes sobre essa questão do empréstimo secreto. Nós vamos continuar insistindo.
quem sabe um promotor público ou o próprio procurador-geral da República instaure procedimentos para uma investigação judiciária sobre a natureza desses empréstimos e as suas consequências, encontrando, quem sabe, uma fórmula jurídica aí de responsabilizar pessoas. Eu creio que trata-se de crime de lesa pátria. Nós estamos plantando empregos, gerando receita e renda em outros países, em detrimento do interesse do povo brasileiro. Estamos vendo imagens, senador, nesse instante, mostrando imagem da presidente Dilma descendo no porto de Havana, no aeroporto de Havana, e também do presidente da Bolívia, Evo Morales, também se encontrando lá no encontro chamado da CEPLAC. Enfim, ideologicamente eles se entendem lá e nós pagamos aqui. Esse é o resumo. Senador, por enquanto, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Mercado e Companhia. Estaremos sempre à disposição para passar as informações dos senhores para a nossa sociedade. Obrigado, senador Álvaro Dias.